Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Compartilhe o Evangelho do dia 29 de maio, sexta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de João, capítulo 21, do versículo 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje e amanhã teremos a oportunidade de sermos iluminados pelo final do Evangelho de João. No centro do Evangelho de hoje, nós temos a figura de Pedro, ao qual Jesus confia uma missão muito especial em nossa igreja: ser pastor dos pastores. Nos primeiros versículos do capítulo 21, nós temos a aparição de Jesus ressuscitado no mar de Tiberíades, onde Jesus comeu pão e peixe com seus discípulos e em seguida tem uma conversa pessoal com Pedro. O texto de hoje volta toda a sua atenção para este encontro. Como foi essa conversa depois da negação de Pedro? Foi um interrogatório? Um momento para Jesus tirar satisfação? Um exame? Uma prova aplicada a Pedro? A conversa de Jesus com Pedro deve ser um sinal de esperança para todos nós que também fomos infiéis ou o negamos em algum momento, pois assim como Jesus resgatou Pedro, também quer nos resgatar. Qual foi o teor, o assunto principal desta conversa? Somente um: o amor. A pergunta, tu me amas, tem certamente como pano de fundo a negação de Pedro. E assim comenta Santo Agostinho: o Senhor perguntou 3 vezes se Pedro o amava, para que a tríplice confissão apagasse a tríplice negação. Olho para esse episódio como um momento de resgate de Pedro. Mais uma vez nós somos surpreendidos pelo Mestre com sua pedagogia. Não pergunta a Pedro por que o negou, nem tira satisfação. Apenas faz a pergunta mais importante para a relação entre 2 pessoas. Tu me amas? E a partir
da resposta de Pedro: tu sabes que eu te amo, Jesus o resgata para a grande missão: apacentar as ovelhas. Pensemos também, à luz desse evangelho, sobre o contraste entre Jesus e o mundo. Trazendo para o nosso tempo, podemos pensar: qual o critério para que alguém seja escolhido para ser gerente, diretor, chefe de uma empresa? Total eficiência. Ou seja, fidelidade ao horário, boa relação, discreto nas palavras, comprometido, que nunca tenha traído a empresa, muito menos o seu chefe. E Jesus, olha a sua pedagogia. Jesus vai na contramão de nossos padrões e escolhe para líder um desbocado. Vemos isso ao longo dos evangelhos. Em relação a Pedro, alguém sem estudo. E pior, alguém que o negou e fugiu no pior momento da vida do amigo. Por que Jesus age assim? Jesus confia a Pedro a missão de ser rocha e pastor, embora saiba de sua fraqueza e infidelidade, para deixar claro que tudo é graça e não mérito pessoal, e que a solidez de Pedro não virá de sua capacidade, mas daquele que o chamou, o resgatou e lhe confiou uma nova missão. E termino apresentando um grande apelo desse texto: o perdão que deve acontecer na nossa vida, na vida das pessoas, como um resgate. Perdão que resgata. O texto oferece uma oportunidade para pensarmos nos muitos modos que Jesus perdoa, que sempre passa pelo acolhimento de quem falhou, passa também pelo cuidado e atitude amorosa para quem precisa do perdão para ser resgatado e também precisa ser confiado uma nova missão. Eis o grande recado para nós. Assim também devemos perdoar, acolhendo verdadeiramente quem errou, sem exigências, para que se sinta resgatado e resgatada. Você precisa trabalhar o perdão para resgatar alguém, para Deus, para a família, para voltar à amizade? O que Jesus deseja de Pedro e de cada um de nós, apesar de nossas fraquezas, é que sejamos capazes de amá-lo, servi-lo e segui-lo. E como Pedro, podemos também dizer hoje: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Termino também fazendo um convite a você. Reze ao longo desses dias de hoje, em algum momento, pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, aproveitando aí o Evangelho que nos é apresentado. Que o Senhor abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o seu dia seja iluminado pela palavra. Amém. O mestre perguntou a Pedro com carinho: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu ao seu mestre: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse a ele: apacenta os meus